Queijo, por exemplo. Boa noite a todos. Que a gente esteja na paz que Jesus deixou pra gente, que a gente possa aproveitar esse dia maravilhoso. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês. Tenho que comentar sobre o 6º seminário que o Centro Espírita Antônio de Oliveira está fazendo. Para as pessoas que vão assistir este vídeo depois, para vocês saberem, as pessoas que estão presentes, é um seminário que vai falar sobre inclusão, incluir pessoas, receber pessoas, para as pessoas se sentirem acolhidas, entenderem o que é ser voluntário, a importância de colaborar para o progresso, porque a gente faz parte de uma sociedade que precisa aprender a trabalhar. E a lei de progresso também está no trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar, vai melhorando moralmente, você quer ajudar. Só que você precisa entender como trabalha, como você pode ajudar. Então vai ser ministrado pela nossa irmã Raquel de Abreu, faz parte da Federação Espírita. Ela vai fazer todo o processo da palestra. Vamos ter 4 palestrantes e um grupo que chama Coral de Betânia. Então eles vão estar participando, auxiliando no trabalho. Esse trabalho é muito importante porque ele vai nos mostrar caminhos que a gente possa servir. Pode ser em qualquer local, mas primeiro a gente tem que estar aberto para receber essa informação, para poder servir. Porque muitas vezes a gente está disposto, agora chegou a minha vez, eu quero servir. Mas eu não sei por onde começar, como fazer, do jeito que eu posso, porque trabalhar para Jesus é bom. Mas quando a gente ganha instrumentalização, conhecimento, você trabalha melhor. Então eu quero recomendar a todos que puderem vir, compartilhar, falar do centro, para as pessoas conhecerem, vai ser muito bom. Então nesse momento a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos. Vou pedir para todos fecharem seus olhos físicos temporariamente. Em nossa mente, na mente de cada um, lá está vindo Jesus e vai nos dar um grande abraço e a gente pode conversar com Ele, falar das nossas dores, nossos sofrimentos, as nossas necessidades, o que a gente deseja, e Ele vai ouvir a nós com muito amor, com muito carinho, vai sempre nos orientar. E através da consciência onde Deus colocou a sua presença em nós, lá fala se estamos indo bem ou se estamos precisando melhorar. Sempre na nossa consciência. Pedindo a Deus que nos abençoe, a todos desta casa abençoada, que leva o nome de Antônio de Oliveira. A Dalgisa da Silva Mendes, fundadora desta casa, está sempre presente, sempre nos auxiliando, a todos os benfeitores que trabalham para Jesus nesta casa, os antigos trabalhadores que já estão presentes no plano espiritual também, nos auxiliando, todos os mensageiros do Cristo, mensageiros de Deus, prepararam esse ambiente para nós entrarmos da porta para dentro, já nos refazendo. E nesse momento, agradecendo a presença de todos, que todos que estão aqui saiam abençoados naquilo que tem um merecimento, entendimento. Aos irmãos que estão chegando também, Deus os abençoe. Aos irmãos que pensam nessa casa, onde quer que eles estejam, e Deus também os abençoe, os toque seus corações. E aos irmãos que não vão conseguir chegar aqui, também Deus os abençoe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda a nos livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Deus os abençoe. Hoje é um dia grande e especial, como todos são. Dia de aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Do auxílio do nosso irmão Tiago, o Espírito amigo que o auxilia, estando juntos, fortalecendo. Todos vamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus, na casa de Antônio. Obrigado, Fabião. Obrigado a todo mundo. Agradeço também aos mentores de cada um, né? E a gente soma e a gente veio aqui buscar tratamento. Eu espero que a gente consiga abrir o nosso coração, receber o que a gente veio buscar de melhor. E esse programa da inclusão é muito bom que eu falo, porque aqui eu sou a prova disso. Estou incluindo um pecador para ajudar a trabalhar, né? Vocês já viram no ar, não é uma pessoa que passou por aquilo para estar junto falando, vivendo aquelas experiências. Então aqui é a mesma coisa. Nós estamos trocando experiência porque a gente está buscando
ser melhor. Me sinto nesse processo inclusivo, viu, Fábio? A casa pediu pra gente falar, obrigado, amigo. A casa pediu para falar com a gente sobre o princípio da lei da igualdade. Está lá na questão 803 do Livro dos Espíritos. É uma coisa assim que, eu não sei, tem alguém que veio de outra fé, ou sempre foi espírita? Aqui, a gente aprendeu, por exemplo, sobre a existência de anjos. Vocês já se perguntaram sobre isso, né? A existência de demônios. Não é? Isso não é muito vivo na nossa mente sobre a existência desses seres? E a gente, vocês já se perguntaram assim, mas poxa, por que eu também não fui criado desde o início também? Gostaria de ter nascido um anjo, então. Eu estou aqui passando por todas essas dificuldades. Por que Deus já não me criou dessa forma? Ou por que Deus criou de outras formas? Nós nunca pararam para pensar a respeito disso? Então, Kardec, com isso na mente também, ele perguntou para os espíritos sobre isso. E a espiritualidade ensinou que existe uma lei da igualdade. Uma lei da igualdade. Então, olha, se existe uma lei da igualdade, boa noite, é difícil acreditar nisso, né? Talvez da nossa inteligência um pouco limitada, mas os espíritos dizem assim na questão 813, vou até pegar aqui. Eles dizem assim: todos são iguais perante as leis de Deus. A gente ouvindo essa informação, sim, o seu Betão falou assim, não, eu não boto muita fé nessa história aí não, viu? Porque, olha, a gente olha para o lado e vê tanta gente, parece que privilegiada, né? Parece que a pessoa faz uma coisa e dá certo, parece que ela tem um caminho onde que se abre ali, Deus coloca a mão e tudo dá certo. E outras pessoas meio que são, sabe, seguras, elas passam por provas a mais do que as outras. A pessoa fica doente, vai no hospital, pega uma doença no hospital, sai, acontece uma outra coisa, parece que a gente chama de estar no inferno astral, né, numa nuvem negra. Então, poxa, eu acho que, ou mesmo a gente vê pessoas com umas doenças graves desde o início, outras pessoas que, tem gente que fuma tanto tempo, não teve uma doença e nada, né, e morre sem nada no pulmão. Você já viram essas histórias, né? Quando minha amiga falou que o vô dela fumou 90 anos, morreu e não teve nada no coração. Meu Deus, como é que pode isso? Então, essa lei da igualdade é verdade mesmo? Que negócio é esse? A gente se questiona a respeito disso. Mas, sabe, a explicação lógica que eles dão é assim. Todos são iguais por quê? Todos saem do mesmo ponto de partida, dizem os espíritos. Deus não coloca ninguém lá na frente. Mas a diferença é qual? Tem gente que escolhe melhor do que outras pessoas. Aí começa a diversificar. Tem gente que deseja fazer uma coisa, outros desejam fazer outra coisa. Você pode ver. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu vejo os meus sobrinhos muito próximos, pessoas totalmente diferentes, fazem escolhas diferentes, moram juntos. E desde pequeno aquela diferença já foi manifesta-se. Então, ali eles estão fazendo coisas diferentes. Um gosta de jogar bola, outro adora desenhar. Ele já tem é incrível, ele tem já um caderno assim, desde pequeno ele foi fazendo, ele faz cada desenho, você vê como é que pode esse menino fazendo esses desenhos. O outro não quer saber de desenho, ele quer saber de jogar bola. Os espíritos falam isso. Olha, tá vendo aí? São escolhas. Você desejou a sua profissão, você desejou tomou suas decisões. Então você está indo numa direção que você está escolhendo. E aí a gente vê gente de todo tipo. E aí a gente se fala assim, ó, tá vendo? Não é Deus que fez diferença de pessoas. Deus é tão maravilhoso que Ele dá a liberdade da gente escolher o que a gente quer. E por isso que dá essa diversidade toda. Então todos são iguais. Deus trata todo mundo de uma maneira igual. Inclusive dando o mesmo ponto de partida, dando o mesmo incentivo, mas Ele permite que a gente escolha, inclusive escolha errado. Não é verdade? Deus não permite que a gente escolha errado? Ele está permitindo nesse momento muitas pessoas cometerem crimes, não é? Nesse exato momento. Essas tomaram essas decisões, estão assumindo essas consequências. Deus permite isso. Olha que coisa, né? E essa questão da igualdade,
ela foi assim tão forte. Vocês sabiam que teve um momento, quando o cristianismo logo estava nascendo, que teve uma briga entre os apóstolos, que quase que deu um beco-teco lá e ia ter dado um problema se a espiritualidade não tivesse intervido? Vocês sabiam que aconteceu isso? E você sabe por que teve essa briga? Eles achavam que a mensagem de Jesus só deveria ser levada aos judeus. Vocês sabiam dessa briga, desse bafafá aí que aconteceu? Pois é, eles diziam assim, olha, porque Jesus era judeu. Chegou no meio de uma cultura que já estava ali, uma religião que já estava em curso há muitos anos, certo? Moisés foi lá mais 1000 anos antes dele, concorda? Aí, Jesus veio trazendo algumas coisas que confrontavam com aquilo que lhes acontecia. Quando Jesus desencarnou e foi, e passou o bastão para eles, disse o ide pregar e levar a mensagem a todos, eles começaram a ficar confusos. Mas espera um pouco, vocês se lembram daquela história daquela mulher sírio-fenícia que veio pedir ajuda para Jesus? Vocês se lembram dessa história das migalhas que caíram da mesa? O senhor lembra dessa história? Que bonita, né? Eu vou refrescar um pouco a cabeça de vocês. Teve uma vez que uma mulher estava com uma filha com uma desobsessão muito grave e ela andou quilômetros, vou colocar na linguagem bíblica, possuída por um demônio, certo? Se você ler lá, você vai ver isso. Mas a gente sabe, ela estava com uma obsessão muito grave. A filha dela chegou a perder o controle total de si. Ela ficou tão desesperada que ela ouviu falar de Jesus, foi lá, atravessou a fronteira do país dela, andou mais de 100 quilômetros, se a gente for fazer as contas, para ir atrás de Jesus. E ela encontrou, Jesus estava famoso, né, para ver aquela multidão cercando, Jesus curava as pessoas, fazia muitos milagres, e ela começou a gritar, pedindo a ajuda de Jesus. E os discípulos começaram, pô, essa mulher aqui, e não sei o que, manda ela embora, você tá gritando muito, e Jesus ali calado, só ouvindo, e os discípulos comentando, falando, pô, Jesus, faz alguma coisa, se não for ajudar então, manda ela embora. Chegaram ao ponto de dizer isso, já que o senhor está aí e não vai fazer nada, manda ela embora. E aí, ela gritou tanto, né? E conseguiu se aproximar de Jesus. Jesus pediu para ela chamar. Só que antes dele chamar, ele disse uma frase que confundiu, acho, um pouco os discípulos. Que ele falava assim, ele disse assim, o Filho do Homem veio primeiro para a nação dos judeus. Ele deixou claro isso naquele momento. E ele tinha um planejamento, né? E aí que eles acharam isso, eles ficaram com isso na cabeça, que a mensagem de Jesus só era para os filhos ali da religião judaica. Eles viram que aquela mulher tinha uma roupa diferente, que ela era de outro país e tudo mais e tal. Só que até que ela insistiu tanto que Jesus falou assim, tá bom, vou fazer conforme você me pediu. Mas sabe por quê? Porque ela tinha tanta fé que a história foi assim. Ela disse assim, olha Jesus, você já viu que quando uma pessoa come à mesa e deixa cair algumas migalhas de pão, os cachorros vêm e lambem aquelas migalhas de pão. Por isso, você não precisa me dar o pão. Não precisa me dar o seu pão, me dá só essa migalha que está caindo da sua mesa, que eu tenho certeza que minha filha vai ser curada. Jesus ficou impressionado com essa fala dela, que ela não veio pedir tanta coisa, falou, eu sei que só um pouquinho da sua bênção, eu tenho certeza que muda a minha vida inteira, a vida da minha filha inteira. Jesus ficou impressionado com aquilo e falou assim, tudo bem, eu não vim para os judeus, mas vou abrir uma exceção no seu caso. Pode ir embora para sua casa, sua filha já está livre dessa desobsessão, foi o que aconteceu. E aquilo ficou na cabeça deles. E teve uma discussão, eles achavam assim, olha, Jesus falou que era só para a gente levar mensagem para os judeus, não nos dividiu entre os países e tudo mais e tal. E aí teve que chegar o Paulo de Tarso, que ele foi apelidado do quê? Todo mundo conhece? Apóstolo dos gentios, apóstolo dos estrangeiros. E ele recebeu a informação mediúnica que levaria a mensagem mais para longe, né? Mais para os estrangeiros. Mas naquele primeiro momento do projeto, realmente ficaria ali restrito aos judeus. E houve essa briga. Eles estavam a ponto de querer romper um com o outro. Não, vamos ter que fazer aquela circuncisão, vamos ter que batizar, vamos ter que tal. Paulo falou assim, ó, para com isso. Não precisa nada disso. Jesus não impôs nada disso. E aí, Pedro diz, no livro Paulo e Estevão, que ele meio que mediunizado, ele era vamos dizer assim, o cabeça ali daquele momento, o líder, e falou assim, Paulo está certo, porque ele estava com uma briga entre Paulo e o meu xará, né, o Tiago. E eles estavam brigando, que ele era mais, Tiago ele era mais tradicionalzão, mais judeuzão, né. E ele não, tinha que batizar, tinha que fazer circuncisão, ele queria a regra antiga. E Paulo falou assim, não,
E até que Pedro se mediunizou, a espiritualidade tomou ele, dissipou aquela briga e parou essa história. Porque eles viram que a mensagem seria para todos. Não é para A, para B ou para C. Todo mundo tem direito. Você já imaginou se essa lei da igualdade fosse aplicada, não fosse aplicada, bem dizendo? Quantas vezes Deus não falou aos nossos ouvidos, mesmo a gente fazendo coisas erradas, mesmo a gente dando com a cara na parede, mesmo a gente sendo teimoso, mesmo a gente fazendo um monte de coisa, Deus continua nos chamando, Deus continua nos curando, Deus continua nos abençoando, porque para Ele não tem acepção de pessoas. Não importa. Não, para Deus, a espiritualidade diz assim, não tem aquela coisa que existem algumas crenças, com todo respeito, diz assim, olha, essa pessoa ela não entregou a vida para Jesus, ela vai para o inferno. E esse inferno, ele é eterno. E aí os espíritos falam assim, como é que pode uma pessoa imatura, num ato às vezes de rebeldia, de infantilidade, ter uma pena eterna? Não é demais isso? Ainda que ela tenha uma vida de 100 anos de erro, ela vai pagar mais de 1000 anos de pena? Um juiz brasileiro aqui, um juiz de qualquer humano, daria uma pena dessa? Não é desproporcional? Não é ilógico? Diz o Espírito. Então é óbvio que uma pena eterna seria injusta para uma pessoa, um fogo eterno, um castigo eterno. E a espiritualidade desmente isso, dizendo que não. Deus criou a sua imagem e semelhança, e a hora que Ele não criou um negócio para ser destruído. Então, o meu projeto de vida, o seu, é feito para dar certo. A gente pode passar por circunstâncias de dificuldade, mas ele não é feito para afundar. E se você naufragar, a gente vê aqui na mesa mediúnica, né, Fábio, quantos espíritos que são resgatados, mesmo de muitos e muitos e muitos erros. A espiritualidade não desiste. Inclusive, vocês já viram aquele livro bem famoso no meio espírito chamado Memórias de um Suicida? Alguém já ouviu falar desse livro? Né, esse livro conta o que um relato, né, de uma pessoa que cometeu suicídio, o que ele passou no plano espiritual. E uma coisa curiosa são os trabalhadores de Maria, que vão ali naqueles locais onde estão aqueles espíritos em sofrimento, e tem pessoas que não querem o socorro, né? Sabe o que os espíritos falam para aquela pessoa? Olha, tudo bem, mas amanhã eu volto aqui de novo. Amanhã eu volto aqui de novo. Você não vai querer agora, amanhã eu volto aqui de novo. E vão buscar essas pessoas até elas se conscientizarem e quererem uma nova vida. Porque você conhece, eu também conheço pessoas que estão sofrendo. A gente sabe, vamos dizer assim, a pessoa até pode ter religião, mas aquilo não tocou o coração dela. A pessoa sofre, a pessoa não tem coragem de fazer uma oração, a pessoa não tem coragem de buscar ajuda, a pessoa não tem coragem de dar um passo, ela continua sofrendo, parece que ela é uma dor que não faz a pessoa, vamos dizer assim, não coloca ela para frente, ela deixa a pessoa estagnada e ela não larga aquilo. Você já conhece uma pessoa teimosa assim na dor? Não é? A gente ainda foi muito assim, ainda bem, graças a Deus, a gente está começando a não querer mais isso, né? Mas existem pessoas assim. E a espiritualidade tem paciência, sabia? Tem paciência. E eu vi que o senhor está com a Bíblia aí, né? O senhor poderia pegar ela para a gente? Atos dos Apóstolos 10, 34. É uma coisa muito curiosa, porque vocês já viram falar que Pedro tinha uma mediunidade muito grande, né? E vocês sabiam que a Bíblia está recheada de coisas mediúnicas? Não? Está recheada de fatos mediúnicos. E esse eu acho que é um caso bacana que vai ilustrar exatamente isso que eu gostaria de comentar. Primeiro, a comunicabilidade dos espíritos, que muitas pessoas... Atos 10, 34. Isso aqui, ó. Esse centurião Cornélio, olha só. Obrigado. Atos dos Apóstolos, que é o Novo Testamento. Pedro e centurião Cornélio. Vocês se lembram que eu dizia que eles tinham uma dúvida a respeito de que o evangelho não poderia ser levado para as outras pessoas? Centurião é um romano. Já tinha um preconceito. Vocês se lembram que Jesus foi lá e conversou com o centurião romano e curou o empregado dele, aquilo já gerou, né? O senhor lembra que já gerou uma conversa, e Pedro também estava vivendo essa experiência. Mas olha o que aconteceu aqui.
Havia um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso, olha só. Ele e todos da sua casa eram tementes a Deus, mas não eram cristãos nem judeus, né? E oravam constantemente. E este homem viu claramente numa visão, pela 9ª do dia, aproximando dele um anjo de Deus e o clamou: Cornélio. Primeiro ponto aqui, ó. Este homem viu claramente numa visão na hora 9ª do dia. Essa hora 9ª do dia, a hora começava às 6 horas da tarde, no linguajar aqui da Bíblia, então provavelmente era 9 horas, era de 3 da manhã. Começava às 6, era hora 0, 9 horas da noite, hora terceira, 6 horas, meia-noite, hora 9ª, 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã, ele teve uma visão de um anjo que conversou com ele. Olha que coisa, como é que pode, né? Um anjo conversou com ele e disse: Cornélio. Fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? Ele até confundiu, chamando de Senhor, confundiu com Deus, né? Na cultura. O anjo replicou: olha que coisa linda isso aqui. As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Então, a primeira informação: ele era um romano, ele era uma pessoa, mas ele era temente a Deus. Importava a religião dele? Não. Deus recebeu assim: olha, por você ser espírita, a sua oração foi ouvida. Foi por isso? Não. As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, seus gestos de caridade, não é? Agora, envia homens a Jope e fazer vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão. É que Simão era um nome muito comum, né? E Simão era o nome de Pedro, e Jesus trocou o nome dele para Pedro. Não sei se vocês se lembram disso. Ele está na casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Deu quase endereço na época para a pessoa, né? Não tinha rua, não tinha nada com o nome, mas já deu ali as características. Ele tinha que ir na cidade tal, tinha um homem que era curtidor, então facilmente ele acharia que Pedro estava lá. Quando se retirou, o anjo falara, ele chamou 2 de seus criados. Quando ele terminou, né, chamou 2 criados dele e mandou ir buscar Pedro. E Pedro estava lá, naquela peça: puxa, será que eu tenho que levar a mensagem? Olha como Deus trabalha, Ele casa as histórias. Deus não desperdiça nada, né? Então ele vai resolver o problema do Pedro e vai resolver o problema do Cornélio numa tacada só. O que ele está fazendo? Pedro está lá ruminando: puxa, será que eu devo levar a mensagem de Deus para esses estrangeiros mesmo? Estava cafifado com essa história. E aí chega uma pessoa estrangeira, falou: olha, um anjo apareceu, mandou você ir lá. Ele foi, já foi: puxa, agora na casa do estrangeiro, entrar lá. E esse negócio, ele ficou encafifado. Antes dele entrar na casa do estrangeiro, ele não está na casa de Simão? Antes dele ir lá na casa do estrangeiro, enquanto estava em viagem, se aproximava-se da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu no terraço da casa para fazer uma oração. Então, como se sentisse fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava o que ia comer, né, antes do almoço, Pedro foi fazer uma oração lá em cima do terraço das casas, aí ele teve um êxtase. Mais um fato mediúnico, hein? Isso não é nem numa folha só da Bíblia aqui. Ele teve um êxtase. Então, como se sentisse fome, quis comer. Mas quando ele preparava, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixara do céu à terra. Algumas traduções eu vi também como um pano branco. Ele viu um pano branco. Você já viu essa história como um pano branco, né? Uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha que coisa estranha. Ele viu um lençol descendo, ele teve, né? Não sei se você já teve essa experiência. Você está parado, vem uma coisa assim, né? Uma visão, alguma coisa, algo mediúnico acontece, mesmo você não estando concentrado, assim. Foi o que aconteceu com ele. Mas ele estava fazendo uma oração, né? Aí ele viu essa toalha descendo e no meio dessa toalha, animais, répteis, aves. Olha que coisa estranha, quadrúpedes. Mas vocês vão entender por quê. E uma voz apareceu e disse assim para ele: olha, levanta-te, Pedro, mata e come.
Ué, como que é isso? Levanta, mata e come esses animais? Ele falou assim, poxa, eu vou comer isso aí? Vocês sabiam que eles tinham uma restrição alimentar, não tinham? Vocês sabiam disso ou não? O judeu come porco? Não come porco. Eles têm um monte de coisa que eles não comem, né? Porque lá atrás, o Velho Testamento falava que não podia comer animal que não tivesse a pata fendida. O porco tem aquele casco retinho, né? A vaca tem o casco fendido. Então tem algumas regras lá do Velho Testamento que ele cumpria, que ele achava que aquilo era certo, né? E aí, sabe o que a voz falou para ele? O Pedro disse para a voz, né? Então Pedro disse, de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou segunda vez. Mais uma vez, né? Ele está em oração, alguém conversa com ele, ele está ali conversando com a espiritualidade. Você vê que ele é turrão, né? O Espírito fala com ele, ele truca, ele não recebe tudo de uma vez não, né? Ele falou assim, não vou comer isso não, isso é profano e impuro, porque na cultura dele ele não podia comer. Sabe o que o Espírito fala para ele? O que Deus purificou, não chame isso de impuro. E é verdade. Deus não criou a vaca, não criou o porco? Por que não é puro e impuro? O Espírito falou assim, olha, não fica chamando que é impuro, de impuro aquilo que é de Deus. Não faça isso. E essa voz fez isso para ele 3 vezes. Para ele fixar aquilo na cabeça mesmo. E isso deixou ele ainda mais encafifado. Então ele falou assim, olha só, você vê que coisa? Eles estão querendo que eu desconstrua essa coisa da impureza, essa coisa daquilo que eu aprendi, que a mensagem era só para... Ele estava aprendendo a igualdade. Ele estava aprendendo a igualdade. Ele estava aqui quebrando alguns preconceitos dentro dele. E a espiritualidade fez esse fenômeno. E vocês sabem o que aconteceu, né? Ele foi à casa do Cornélio e fez operou, na linguagem evangélica, operou o milagre. Obrigado, meu amigo. E quando ele foi lá na casa do Cornélio, ele fez o que tinha que fazer. Eu pergunto para vocês, mas a espiritualidade não podia ter ido lá e ter feito isso? Não poderia? Por que ele pede para uma pessoa ir lá? Você já percebeu um negócio desse? Não é estranho? A espiritualidade tem todo o poder para fazer as coisas. Por que precisa de médico? Por que precisa da gente? Porque é um trabalho conjunto. Cadê o merecimento? Ele estava ali vencendo as suas limitações, a sua barreira. Ele não estava num processo de quebrar os seus preconceitos para entrar naquela casa? Olha só, aquele outro também não estava num processo também chamando um judeu para entrar dentro da casa dele para curar? Para buscar uma cura? Também não estava num processo de quebra de preconceito? Então, a gente está aqui junto por conta disso. A espiritualidade, entre aspas, não precisa de nós, mas a gente colabora da melhor maneira possível e abre nosso coração, não fazendo acepção de pessoas nenhumas. Quando entra uma pessoa aqui para tomar um passo, para ser atendida, a espiritualidade não fala assim, de novo esse cara aí, hein? De novo o Thiago, hein? Imagina, poxa, esse cara está carregado, hein? Olha, você vê que coisa, às vezes é chato isso, a pessoa pensar isso, nossa, essa pessoa vem aqui toda vez no centro carregada. Você acha que a espiritualidade fala um negócio desse? O humano pode dizer, né? O humano que não... que tem preconceito, que não vê, né, enxerga só ali, não pode dizer essas coisas, mas a espiritualidade não faz isso, não fala dessa maneira, não tem esse tipo de comportamento. Então nós estamos aqui também nesse processo de um ajudando o outro, quebrando esses nossos preconceitos, essas nossas diferenças, aprendendo que todos nós somos iguais. Deus vai tratar da mesma maneira. Se a nossa oração é igual, é ouvida de igual maneira. Você já viu aquele livro Cartas de uma Morta? É o segundo livro psicografado pelo Chico, da mãe dele. Olha que coisa. O Chico começou a 1000 por hora, né? E o primeiro livro que ele psicografou, que era o Parnaso de Além Túmulo, você já ouviu falar, né? Que era de poesias. E o segundo é da mãe dele. Um livro tão pequenininho, vocês conseguem no Google, digita Cartas de uma Morta PDF, vocês vão achar. Bem pequeno, mas muito legal. E sabe o que fala nesse livro? O que acontece quando ela desencarna. Como que as experiências dela quando ela desencarnou. E uma das coisas que ela conta nesse livro é como as orações são atendidas. Eu achei isso magnífico, eu nem imaginava como isso acontecia. E uma das coisas que a oração, a gente não viu esse homem que era estrangeiro, não tinha nada a ver, mas a oração dele não foi atendida. Da mesma maneira, quando você ora na sua casa, aqui em qualquer lugar, é meio que sobe uma mensagem de luz, uma energia de luz, e isso é interpretado. Imagine que você escrevesse aqui nesse papel,
gostaria de pedir vibrações para a minha família, pessoa tal, tal, tal. Você escreve, você escreve, você escreve. Espiritualmente, assim, se a gente olhasse, vamos ver aquele monte de papel pedindo orações, certo? Só que se a gente tivesse uma visão espiritual, a espiritualidade fala assim, que dá para ver a luminosidade, a energia que fica no papel de cada pessoa e coloca com fé, com força, com desejo de que aquela pessoa seja ajudada. E tudo isso dá diferença. Quem que vocês acham que eles vão pegar primeiro? O mais apagadinho ou aquele que está mais brilhoso? Aquele que está mais brilhoso. E eles, a espiritualidade consegue até, o André Luiz relata isso, que a espiritualidade chega no papel, se for um mentor não tão desenvolvido, igual era o caso do André Luiz, que ele não tinha ainda, estava estagiando, sabe o que ele fez para saber da pessoa? É como se ele escaneasse com um aparelho eletrônico, já veio os dados da pessoa, onde a pessoa morava, com quem ela vivia. Olha que interessante na espiritualidade, como funcionava. Outros espíritos mais evoluídos, ele pega o papel e já sabe. Inclusive tem algumas pessoas que têm essa mediunidade, né? Chamada psicometria, você já ouviu falar? A pessoa pega alguma coisa e sente a respeito daquele objeto. Você já ouviu falar disso, né? Então a espiritualidade, às vezes, pega um papel que você escreve o nome da educação, já sabe onde a pessoa está. Você escreveu só o nome, mas ali já tem um endereço energético, a pessoa sabe o que ela precisa e tudo mais. E a espiritualidade do centro destaca, conversa e vai gente lá no quarto do hospital, aonde for, para ajudar aquela pessoa. Então, a diferença que é a fé, é a vontade, é o coração que a gente coloca. Não é posição, não é evolução, não é a fé da nossa, que a gente se empenha. E você sabe uma coisa que também me confundia muito, não sei se confundia a sua cabeça também, é dizer o seguinte, olha, pelo meu passado, pelo meu histórico, provavelmente, falando uma linguagem espírita, né, eu vou para o umbral, ou uma linguagem, eu vou para o inferno. Porque se a gente vê as coisas que eu já fiz, eu posso querer fazer coisas boas, mas não vai apagar o que eu fiz de errado. E a gente meio que faz um peso, sabe? Daquilo que a gente fez de errado e daquilo que a gente faz de coisas boas e tenta meio que mensurar para falar o seguinte, olha, vou ser condenado ou vou ser absolvido? Você já teve isso na cabeça? Vocês acham que Deus trabalha dessa maneira? Não trabalha dessa maneira. Eu fiquei espantado quando eu soube disso, porque eles trabalham da seguinte maneira assim, ó. Se você desencarnar hoje, mesmo cheio de problemas, mesmo cheio de coisa errada para trás, mas você está com o coração em paz, confiante em Deus, como que vai ser a sua vibração? Boa. Você vai estar ali bem. Não importa o que você fez, você quando desencarna não carrega uma bagagem. Não fica uma cobrança. O que caiu aí? Não sei. Não lembro, né? Ah, é minha manteiga de cacau. Isso aí. Obrigado. Não é uma... Eu não vou ser julgado pelo meu passado. Eu achava isso. Que eu ia ser julgado pelo meu passado. A espiritualidade falou assim, não. Você sente o momento da passagem conforme você está naquele momento. Por isso que é importante, às vezes, uma pessoa que está quase partindo, é importante ela dar um perdão para alguém. Isso é muito importante. Às vezes uma pessoa, quantas vezes a gente já vê uma pessoa que desencarna após ter falado com alguém, parece que a espiritualidade estava esperando aquela conversa para aquele desenlace acontecer. E a pessoa vai melhor, vai em paz. Uma amiga minha conta isso, que ela conta isso da mãe dela. E enquanto a irmã dela não chegou, parece que a mãe dela estava esperando, e ela estava no hospital há muito tempo. Depois que ela conversou com a filha dela, pediu desculpas, ela se aliviou e foi. Então, olha só que coisa, não é o passado, mas é o presente. Eles falam assim, Deus não cobra, não tem essa linguagem. A gente tem muita mania de falar assim do karma, né? O karma. Isso não existe nessa mensagem que os espíritos trouxeram para o Kardec. Isso é fruto de uma adulteração. Que? Uma adulteração. Você sabia que teve uma adulteração na obra do Kardec? A partir da versão 2 para frente, uma pessoa chamada Rusteng foi, vamos dizer assim, enganada. Você já ouviu falar de Rusteng, não? A federação, inclusive, adotou, você já ouviu falar de Rusteng, né? E ele, olha só que coisa, como isso é perigoso. Uma médium do grupo onde ele trabalhava falou assim para ele, o Rusteng, o Kardec fez uma coisa muito pessoal,
foi uma coisa muito para ele, é o seguinte: você é o cara agora, ele desencarnou, nós vamos começar a levar as mensagens para você. Você é o cara agora, você é o codificador, agora o novo codificador. Aconteceu isso. Uma médium. Kardec trabalhava com quantos médiums? De diversas partes do mundo, com mensagens de vários lugares, para tentar, ele até descartava coisas que não batia, tal, com aquele princípio da universalidade, tentando fazer a coisa certinha, né? Um médium, uma única médium, com uma pessoa, não, você é o cara a partir de agora, e você vai começar a receber mensagens corrigindo erros que ele fez. A esposa do Kardec, depois que o Kardec faleceu, foi enganada por esse grupo de pessoas, foi enganada, passou lá a responsabilidade da Sociedade Espírita para eles, e eles mudaram a obra, e a partir da segunda versão para frente, da quinta versão para frente, se não me engano, segunda ou quinta, não lembro agora, as obras começaram a vir alteradas. E vinham coisas colocando assim, que Deus cobra, se você for lá na Gênesis, se você for lá no Céu e Inferno, alterações dizendo assim que Deus cobra aquilo de você, como você fosse um devedor de Deus. E isso foi inserido errado, olha que perigo. Justamente isso, para que a gente ficasse com medo de Deus. E o Espírito fala que não era assim. Uma das novidades da doutrina espírita é isso, fala assim, não é assim. Existe uma igualdade entre a gente, e quando você muda o seu pensamento, Deus já não quer saber mais do seu passado. Ele não quer saber o que você fez. Você não se arrependeu? Você não mudou de comportamento? Você não está diferente? Acabou. Deus não fica te cobrando. Então não existe aquela história que estou pagando o meu carro. Não. A gente tem coisas que a gente traz que são planejamentos, mas Deus não fica querendo te cobrar essas coisas, entendeu? Pesando em cima de você. Coisas foram adulteradas na hora para voltar àquela ideia antiga, tirando essa ideia de que você está numa pessoa livre. Por isso que tanto tempo fala assim, poxa, Jesus falou assim, olha, se você acreditar nessas palavras que eu estou dizendo para você, você vai ter uma nova vida de verdade, vida em abundância. Você vai se sentir leve, você vai se sentir em paz, você vai se sentir quites com